Oi, oi, tudo bom com você? Eu me chamo Igor. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o realismo europeu, né? Uma pequena introdução ao que foi o realismo europeu no campo das artes visuais. Para contextualizar melhor, eu sou professor de artes e nessa quarentena foi o modo que eu encontrei de continuar trocando algumas figurinhas com os meus alunos e com as minhas alunas, mesmo acreditando que esse tipo de material não substitui a presença, não substitui o encontro presencial e todas as coisas que se desdobram desses encontros. Entretanto, contudo, todavia, precisamos encontrar maneiras de continuar estando juntos. E dentro das minhas possibilidades, essa foi a maneira que eu encontrei. E caso você não seja meu aluno, caso você não seja minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também para estar trocando com a gente aí, batendo um papinho sobre arte. Como eu disse anteriormente, hoje a gente vai bater um papinho sobre o realismo e aí, contextualizando territorialmente, a gente vai estar falando hoje do realismo na Europa. Porque uma coisa que eu gosto muito de instigar os meus alunos e as minhas alunas a pensar é que não necessariamente o que a gente fala enquanto realismo, ou enquanto modernismo, ou enquanto, enfim, todas essas escolas artísticas, digamos assim, se podemos chamar de escolas artísticas, não necessariamente elas aconteceram ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. E geralmente a gente esquece, na verdade eu acho que não é um esquecimento, porque é uma questão de discurso muito bem construído, a gente cria um discurso através da linguagem, faz a gente acreditar no universalismo desses movimentos, quando na verdade é uma coisa muito bem territorializada e muito bem distribuída em um tempo e espaço específico. E como a gente está falando de arte, a gente precisa ter em mente essas questões tempo-históricas, culturais e espaciais. Bom, começando então de fato o conteúdo, a gente precisa ter em mente a primeira coisa de que quando a gente fala de realismo, a gente está falando ali do final da primeira metade do século XIX para o início da segunda metade do século XIX. E se a gente pensa em Europa nesse momento, a gente está pensando em diversas transformações e diversos avanços tecnológicos. Dentre esses avanços, a gente pode pensar na locomotiva a vapor, na lâmpada incandescente, no telefone e no automóvel. E aí, para a gente talvez seja um pouco difícil entender o que essas transformações causaram no modo de se enxergar e de viver o mundo, mas é mais ou menos assim para a gente, se a gente fosse fazer uma comparação. No início dos anos 2000, a gente não tinha WhatsApp. E hoje a gente tem WhatsApp. E em 20 anos, o nosso modo de se comunicar, de entender comunicação, de se colocar para com o outro, as nossas problemáticas, só com a inserção desse elemento que facilita a comunicação, já mudaram completamente. Então, quando a gente fala no século XIX na Europa e de todas essas transformações tecnológicas, a gente está falando não só de avanços tecnológicos, mas também de uma outra postura no mundo, de um outro modo de enxergar esse mundo e de produzir esse mundo. Porque também é sobre isso, né? O mundo é sobre uma produção constante. As coisas não estão dadas, as coisas estão em movimento de vir a ser, de estar sendo e de deixar de ser, enfim. Nesse sentido, se a gente volta um pouquinho no tempo ainda, e pensa ali o século XV, XVI, XVII, XVIII, toda essa temporalidade ali pós-renascimento, pós-iluminismo, a gente está falando de uma visão sobre o mundo ali na Europa, de acreditar que a natureza ela pode ser apreendida, que a natureza ela pode ser dominada. Vamos usar aqui essa palavra, mesmo que ela seja muito complexa, e mesmo que ela também demonstre muito do que a Europa tentou fazer não só com a natureza, mas com os outros lugares do mundo. Nessa perspectiva de acreditar que é possível se aprender a natureza através de uma objetividade, então de uma racionalidade muito grande, os artistas do Renascimento, muito embebidos por esses discursos, muito movimentados também pelas transformações sociais que estão acontecendo, eles vão acreditar que a arte, ela também precisa acompanhar isso. Então, nesse momento, a arte no realismo, segunda metade do século XIX, vai estar muito voltada para a representação fiel da realidade. E aí fica muito fácil a gente associar o nome do movimento à sua principal característica. Realismo, a gente está falando de um movimento de tentar apreender a natureza no seu modo concreto de ser. Como assim, Igor? O que você está tentando dizer? Vamos pensar o seguinte, eu quero pintar a minha janela que está aqui na minha frente. Para os realistas, em vez de eu imprimir uma subjetividade sobre essa janela, ou seja, um ponto de vista imaginativo, um ponto de vista muito particular meu sobre essa janela,
eu vou representar essa janela da maneira como ela está, então da maneira como a minha percepção capta essa janela. Outra característica importante para a gente falar sobre os realistas é que eles estão deixando de lado todo um discurso metafísico que os outros movimentos artísticos anteriores traziam muito fortemente, seja no Barroco, seja no Rococó, seja no próprio Renascimento. O que a gente percebe então? Que esses artistas realistas eles estavam muito interessados pela realidade que está aqui ao nosso alcance, pela realidade que está aqui podendo ser capturada, entre aspas, muito bem abertas e muito bem fechadas, pela nossa experiência sensível de ser humano. Então, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, mas o que está aqui materializado. E não mais um discurso que vem de um além terra ou de um além ser humano, mas está totalmente aqui, nesse plano, na nossa experiência de vivo, inteligível, com as coisas que cercam o mundo. Claro que todo esse discurso, como eu disse anteriormente, está muito ancorado também nas revoluções tecnológicas que estão acontecendo, né? Trazer a tecnologia como um aparato para o ser humano, tecnologia como a gente entende num campo comum, é um modo também de transformar os discursos e as crenças e quais são as prioridades dessas pessoas, né, nesse momento. Há um deslocamento do que se acredita muito forte. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, vamos só retomar algumas características básicas do realismo, para a gente sair daqui, ó, sabendo um pouquinho mais sobre o realismo na Europa. O primeiro deles é a objetividade. O segundo deles é a rejeição de temas metafísicos. Então, mitologia e religiosidade são deixados de lado. A terceira característica importante é a representação da realidade crua, então do jeito que a realidade aparentemente é. E aqui eu uso a palavra aparentemente. Para esses artistas, a realidade crua está muito associada à realidade perceptível, mas gera-se uma questão: e o que está para além da percepção? Como é? E essa representação da realidade nua e crua também desloca a ideia de realidade para uma realidade objetiva e não mais imaginativa. O quarto ponto: os artistas também vão ser muito mais politizados. A gente vai ver daqui a pouco alguns artistas e eles vão estar muito envolvidos por uma crítica social aos efeitos desses avanços tecnológicos na sociedade. E quinto e último fato importante para a gente saber aqui nesse momento é o caráter de denúncia social que esses artistas vão estar fazendo através das suas obras, muito associado aí ao ponto anterior, né, dessa politização que esses artistas vão. E agora, para a gente pensar um pouquinho mais concretamente sobre isso, pensar um pouquinho mais objetivamente sobre isso, assim como os realistas foram, vou apresentar alguns artistas para vocês, tudo bem? Segue lá. O primeiro deles é o Gustave Courbet, um francês nascido em 1919 e falecido em 1977. Ele é considerado um dos mais importantes pintores da época e do realismo. Ele se importava muito com a parcela mais pobre da população, além de se preocupar em superar as tradições clássicas e românticas. Se interessava ainda pelas ideias e teorias anarquistas de um determinado pensador chamado Proudhon. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele corretamente, peço perdão caso não seja. E ele teve também, o Gustave, intensa participação na Comuna de Paris. O próximo é o Jean-François Millet, nascido em 1814 e falecido em 1875. Para ele, mais importava a representação humana do que o cenário em si. E ele se dedicou, então, a retratar os camponeses e a integração da natureza ao ser humano, com o ser humano, na verdade. É tão tal que ele ficou conhecido como o pintor do realismo rural, por estar sempre representando, sempre pintando e se interessando pelas questões camponesas. O próximo é o Edouard Manet, nascido em 1932 e falecido em 1883. Ele pertencia à elite burguesa e não se interessava em fazer críticas sociais e nem, como os outros artistas aqui apresentados, pela vida rural dos camponeses. Portanto, a elite burguesa era o mote da sua arte. No auge do seu trabalho, ele deu impulso ao impressionismo. E, por fim, Auguste Rodin, nascido em 1840 e falecido em 1917, ele não é um pintor, ele é um escultor que causa grande polêmica, pois suas obras eram muito realistas. Já em seu primeiro trabalho, A Idade do Bronze, de 1877, uma dúvida muito grande pairou. Será que ele teria utilizado moldes humanos? Ele também é o escultor de O Pensador. Precisamos lembrar aqui ainda
de Camille Claudel, sua assistente. Ela auxiliou e finalizou muitas de suas obras. Pera. Camille Claudel, na verdade, foi uma grande artista, uma grande escultora, que não teve tanto reconhecimento durante a vida. Mas sobre ela eu estou preparando um vídeo especial, então aguarda um pouquinho, que daqui a pouco sai aqui no canal um vídeo especial sobre o trabalho fantástico da Camille. Bom, e era um pouquinho sobre isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Caso você seja meu aluno, caso você seja minha aluna, na pasta do Drive, a gente já tá com as anotações dessa aula lá, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, caixa de comentários, e-mail, WhatsApp tá disponível. E caso você não seja meu aluno, nem minha aluna, mas esteja com alguma dúvida ou queira fazer algum comentário, alguma sugestão, por favor, caixa de comentários está aí disponível para vocês. E é isso, um web beijo, um web abraço, até o próximo vídeo, se cuidem e tchau!